recebe várias caçambas, vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar. Começamos com mais um episódio de Conversa Brecon. Hoje nós estamos com um novo associado da Brecon, que é o Fábio, né? Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Estamos aqui em São Paulo para responder suas perguntas aqui na Brecon. Ai, que bom. Fábio, fala um pouco de você, como você entrou na reciclagem de entulho. Me conte pra gente quem é o Fábio. Tá. Eu sou o Fábio, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Entrei na parte de resíduos em 2012, numa usina que tinha recém começado em Cuiabá. Eu trabalhava, eu fiz uma faculdade em Bauru, nunca trabalhei com resíduo, não era da área de meio ambiente, nada. E no ano de 2011, recebi uma proposta de uns investidores de Cuiabá para entrar como gestor na usina, que eles tinham entrado como investidores, né? E eu saí de Piracicaba, eu morava em Piracicaba, trabalhava lá numa multinacional. Aí eu voltei para Cuiabá, como eu sou natural de lá, voltei para a gente começar a gerenciar a usina, que ela tinha começado a operar em 2010. Eu entrei em janeiro de 2012 para fazer a gestão da usina. Quando nós chegamos lá, a usina praticamente só era um terreno, né? Então a gente começou praticamente do zero. Não tinha nem o britador. Não tinha nada. E como que é hoje, Fábio, a gestão dos resíduos em Cuiabá? Então, ela mudou. A usina em si, ela melhorou bastante. A gente praticamente criou a usina do zero, né? Hoje em Cuiabá. Nós estamos numa área. Começamos numa área de 3 hectares. Hoje nós temos uma área de 15 hectares que faz parte da usina, que tem a parte de triagem e a parte de processamento de madeira. Em questão da cidade em Cuiabá, assim, da gestão do município, ela praticamente continua a mesma coisa. Não existe uma política específica de fiscalização para resíduo da construção. Então, mais a gente mesmo que faz a gestão do resíduo. A gente recebe o resíduo e faz o processamento dele. Como você falou, né, já são mais de 10 anos no setor que a ecoambiental, né? Isso, que a ecoambiental existe. E quais são os desafios que você mais enfrenta ao longo desse tempo, desde quando você entrou na ecoambiental? Então, a gente teve vários desafios diferentes, né? No começo, era empresas de transporte aceitarem a gente. Então, eles não aceitavam que a gente existisse. Então, eles tinham uma área que eles destinavam os resíduos, que era na cidade vizinha. Cuiabá, elas são 2 cidades juntas, né? Tem Cuiabá e Várzea Grande. É só separada por um rio. Então, nós temos um contrato com a prefeitura de Cuiabá, não com a prefeitura de Várzea Grande. E as empresas de caçamba, elas tinham uma área em Várzea Grande. Então, saía o resíduo de Cuiabá e ia ser destinado em Várzea Grande, numa área que não tinha a licença ambiental para isso. Então, o começo foi começar a receber o resíduo. A gente montou a estrutura, né, da empresa e teve o problema de receber o resíduo. Aí, no segundo momento, essa área, ela foi fechada pela prefeitura, acho que pelo Ministério Público, se eu não me engano, lá por meados de 2013. Então, a gente passou 2012, 2013 brigando para ter o recebimento dos materiais corretamente. Quando a gente começou a viabilizar o volume de material, a gente deslumbrou o segundo passo da empresa, que era a mudança de área. Que a nossa área, a gente começou a ver que a área era pequena, porque tínhamos a intenção de industrializar esse material, né? Em 2013 também teve a Copa do Mundo, que Cuiabá foi praticamente um canteiro de obras na época. Então teve obra de mobilidade urbana, teve obras no estádio, teve várias obras por conta da Copa do Mundo em 2014. Então o nosso volume ele aumentou substancialmente de 13 para 14. Então nesse período nós deslumbramos que a gente deveria mudar
de área, que a nossa área era muito pequena para o volume que a gente começava a atender na época. E entramos com o processo de licenciamento ambiental e tivemos uma surpresa muito grande. O nosso processo ele se arrastou de 2014 até 2018. Então, nós ficamos com o processo na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 2014, acho que o pedido foi 2013 e a efetivação, quando a gente começou a operar foi em 2018, meados de 2018. Então a gente teve um problema nesse processo. Você já participa de alguns eventos da Brecon já tem algum tempo, né? Sim. Você acha que lá em Cuiabá caberia mais unidades de reciclagem de entulho? Então, lá em Cuiabá, o que acontece? Hoje a gente recebe em torno de 40% do todo resíduo que é projetado para o tamanho da cidade. E mesmo assim, a empresa ela não, ela tem o financeiro bem ajustado. Então, eu não consigo visualizar várias usinas na cidade de Cuiabá que tenham viabilidade econômica. Tanto que a cidade de Várzea Grande ela é a segunda maior cidade de Cuiabá, de Mato Grosso, e ela não tem até hoje. Então, ela não tem nenhum empecilho de montar uma usina ao lado, na cidade do lado. Teria em Cuiabá, mas não teria em Várzea Grande. Cuiabá tem em torno de 600 mil habitantes, Várzea Grande deve ter em torno de 300 mil habitantes. Então, é metade de Cuiabá. Então, se algum investidor interessasse, Várzea Grande tem a disponibilidade. Mas até hoje, até acho que teve umas pessoas de Mato Grosso que vieram fazer o curso da Brecon, e até hoje não se tem a usina em Várzea Grande. E, sim, pelo que a gente tem de experiência no processo, eu acho muito difícil, financeiramente viável, só trabalhar como a gente trabalha, que é só usina. Então, eu não sou transportador e não tenho outros tipos ou, por exemplo, receber resíduos domiciliares, outros tipos de resíduos hospitalares, outros tipos de resíduo. Então, ter outras fontes de renda além da usina. Então, exclusivamente resíduo da construção, eu acho muito difícil ter duas empresas na cidade de Cuiabá. Essa é a minha visão. E você acha que não seria viável vocês reciclarem também outro tipo de resíduos, também terem uma empresa de transporte? Então, isso a gente já pensou, só que a gente, como os nossos clientes são os transportadores, aí eu acho que ia ter um conflito de interesse. Né? Você já tem umas parcerias com os transportadores? Isso, teria. Então, ia ficar um conflito de interesse entre a gente e as empresas de transporte de Cuiabá. Como a gente é uma concessão pública, eu acho que ia dificultar bem essa relação. Fábio, hoje os aterros clandestinos têm sido um empecilho para o recebimento do entulho nas usinas de reciclagem. Como você lida com esse problema hoje? Nossa, calma. Hoje os aterros clandestinos têm sido, no caso, o maior... Concorrente. Você quer falar concorrente? Pode Sim, ser. tá. Fábio, hoje os aterros clandestinos é o maior concorrente das usinas de reciclagem de entulho. Como que vocês lidam com esse problema? Então, hoje é feita a denúncia, né? Tem a fiscalização da prefeitura, tem a fiscalização do Ministério Público, mas na base da denúncia. Nós tivemos um problema, eu não vou saber certinho o ano, mas acho que foi entre 2015 e 2016 que uma empresa tinha um terreno, porque existe dois tipos de licenciamento para o resíduo da construção e existe um licenciamento específico para aterramento de áreas. Então você pega um solo de uma área que você está descavando e usa para aterrar esse terreno. Ele pegou essa licença como de aterramento, que você tem que usar materiais solos, e começou a receber resíduo da construção nessa área, sem nenhum tipo de filtro. Então eles pegavam qualquer caçamba e jogavam num buraco que existia no terreno deles. Aí nós entramos junto à prefeitura, junto ao Ministério Público, e essa área foi fechada.
Mas as áreas que não tem dono, que são terrenos baldios, essa é muito difícil conseguir fazer a fiscalização correta. Óbvio, quando a gente vê, a gente faz as denúncias, mas isso ir para frente, ter algum tipo de penalização, eu acho bem difícil. Muito difícil mesmo. Mas é um problema grave. Como eu te disse, 40% a gente recebe, 60% é destinado incorretamente. Então, tem desde, a gente já sabe, teve empresa de caçamba que falou, que a gente teve uma reunião com a prefeitura, a própria empresa de caçamba falou, não, tem um terreno, tem uma chácara em tal lugar, que quando a empresa não recebe, eu jogo na minha chácara. Isso já teve até reunião com a prefeitura. E a prefeitura não fez nada. Então, teve situações assim. Então, mês acontece. Então, a gente teve essas situações que você fala, mas áreas perto de avenidas, onde são terrenos baldios, a gente tem situações onde a gente viu a prefeitura, ela foi notificada, ela fez a fiscalização por 1-2 dias, não fechou a área, no outro dia a pessoa vai lá e joga caminhão de novo lá. Então para-se um tempo, como a prefeitura não tem quantidade de pessoas suficientes para fazer a fiscalização, isso abre espaço para o cara, a gente sabe também outra coisa interessante, que as empresas de caçamba, elas se comunicam. Elas têm um rádio, que quando existe fiscalização, elas se comunicam. Tal bairro está tendo fiscalização da prefeitura, não vai para lá. Aí a gente sabe, começa a aumentar o volume de caminhões que vem para a minha empresa. Aí a gente sabe, a gente liga para o fiscal, pergunta, está tendo fiscalização porque o volume aumentou. Não, a gente está fiscalizando tal. Então a gente já sabe que a prefeitura está agindo. Então aí para de fiscalização, a gente vê o volume diminuir a entrada. E a gente sabe que eles começam a mudar a rota. Então existe ainda esse tipo de funcionamento ainda, assim. Então existe esse modus operandi das empresas de caçamba. Não são todas, não posso garantir que são todas, mas algumas fazem desse jeito. A grande maioria hoje em dia descarta clandestinamente, né? Isso. Quero aproveitar também, pessoal, e indicar o nosso mapa Brecon para quem quer fazer denúncia, para quem quer comprar o agregado reciclado, ou até mesmo descartar corretamente o entulho. Acesse mapa.brecon.org.br. Você, no caso, falou sobre os aterros clandestinos. Lá em Cuiabá, a prefeitura, ela age de forma correta, ela fiscaliza, eles têm um controle para fiscalizar, ou até mesmo para fiscalizar a caçamba, no caso, né? Então, o que falta na cidade de Cuiabá é efetivo, né? Eles têm alguns fiscais, mas é um efetivo muito pequeno para a quantidade de empresas de caçamba. A quantidade de caminhões e o que acontece? As competências são diferentes. Então, por exemplo, quem faz a fiscalização das caçambas é a Secretaria de Serviços Urbanos. Quem faz a fiscalização do caminhão, se o caminhão está com o documento em dia, se está operando, se tem a licença, tudo, é a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, a CEMOB, ela tem um efetivo maior do que a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, só que ela não fiscaliza as caçambas, ela fiscaliza o caminhão, a empresa. Se a empresa está toda a documentação em dia. Mas a caçamba, se a caçamba vai ser destinada para o lugar correto, ela não fiscaliza. Aí é uma outra secretaria. Então, deveria ter algum tipo de sinergia entre as secretarias, né? Então, é isso que a gente está tentando conversar com a prefeitura de ter essa sinergia de trabalho. Então, a gente já tentou, uns anos atrás, aplicar, acho que um software parecido com o que tem em Jundiaí, que seriam aquelas coletas online. A gente desenvolveu um software lá, começamos a implementar esse software, a gente fez o treinamento das empresas de caçamba, fez o treinamento com a prefeitura, só que, por ironia do destino, o software não foi para frente. Então, era um modo da fiscalização. Então,
Hoje a fiscalização ela é reativa. Então, tem uma denúncia, vai lá. Ou a gente sabe que a gente tem, a gente convive muito com as empresas de caçamba, algumas empresas falam, a empresa tal está jogando em tal lugar, a empresa tal está jogando em outro lugar. A gente avisa os fiscais, em tal região de Cuiabá está tendo uma destinação incorreta. Aí eles vão lá, tentam, só que eles só conseguem prender se eles fazem algum tipo quando eles esperam. Então, se a caçamba chegar lá e tiver a caçamba lá, eles conseguem. Mas se o resíduo já estiver no chão, não tem nenhum tipo de ação que eles conseguem tomar, né? Então, assim, é bem difícil a fiscalização desse tipo de resíduo, né? E você sente que o município de Cuiabá tem feito alguma coisa para combater também o descarte clandestino nas cidades vizinhas? Ou não? Então, teve uma época, hoje não mais, mas como Cuiabá e Várzea Grande elas são separadas, se eu não me engano, por 4 pontes, teve uma época que eram feitas fiscalizações nas pontes. Então, se caminhão estivesse saindo de Cuiabá e indo para Várzea Grande, com a caçamba cheia, era barrado na ponte. Então tem essa facilidade por conta das pontes. Mas eu não sei te dizer se ultimamente eles estão fazendo esse tipo de ação, né? Não sei como que tá. Você acha que existe disputa entre Cuiabá e as cidades vizinhas sobre o descarte do entulho? Não, porque a cidade vizinha não tem a usina, né? Elas não têm a usina, elas têm só um aterro de domiciliar e acaba num raio de Cuiabá, acho que a próxima usina que tem é em Sinop, se eu não me engano. Tem uma em Sinop. Isso, que é até associada à Brecon. Então, Sinop de Cuiabá é 600 quilômetros, é muito longe. Então, não existe usinas num raio de 600 quilômetros de Cuiabá. Talvez exista, eu tinha uma conversa em Rondonópolis, que fica mais ou menos 300 quilômetros, mas eu não sei se foi para frente. Então, o que acontece nessas cidades menores, normalmente existe um aterro, uma área que a prefeitura ela separa que recebe o resíduo. Então, hoje, muitas cidades que a gente conversa, eles têm uma área que hoje já virou um morro de resíduo da construção, que por conta, acho que da legislação nova de saneamento básico, do marco, né, do saneamento básico que foi feito agora, as empresas estão correndo atrás para regularizar essas áreas. Então, a gente tem recebido várias ligações de cidades do interior do Mato Grosso que elas estão fazendo a licenciamento ambiental dessas áreas que elas já utilizam para o resíduo da construção. Que hoje é um morro que as empresas foram jogando, foram acumulando para processar esse material e processar os materiais novos. Então já existe um movimento desse nas cidades do Mato Grosso. Então, relativo aos problemas que a gente teve nesses 10 anos, o maior deles foi o licenciamento ambiental, que a gente fez entrou com o pedido em 2013 e saiu o licenciamento ambiental em 2018. E a partir desse processo, a gente teve alguns embates com o Ministério Público, né, que a gente teve uma disputa, ou o Ministério Público entrou com um processo junto à Ecoambiental, que a gente chegou provou para o Ministério Público que a gente não estava errado. Isso começou, acho que todo o trâmite começou em 2018, 2017, foi terminar em 2020, se eu não me engano, 2021. Então, esse foi também foi um embate grande que a gente teve com o Ministério Público. E também a gente teve problemas a gente teve alguns sócios nesse processo que não eram da área de resíduo, que eram de outras áreas, que eles não enxergavam a parte de resíduo como ela deveria ser enxergada. Então, hoje a gente tem um sócio novo na empresa, que tem essa abordagem, que visualiza como que a empresa pode crescer, o que a gente pode atingir no mercado.
Eu acho também um pouco que no decorrer dos 10 anos, as empresas mudaram um pouco a visão delas de sustentabilidade. Então, no começo, era só custo. Então, as empresas nos olhavam como um custo. Olhavam como um cifrão, vamos dizer assim. Não quero a ecoambiental um problema porque eu vou gastar X a mais por mês na minha obra. Só que se você for colocar o valor da destinação dentro do valor da obra como um todo, representa-se nada. 0,01% do valor da obra. Então, isso foi abrindo um pouco a cabeça das empresas, das construtoras principalmente, que nos viram como uma solução interessante, porque se o caminhão fosse preso com o resíduo dela, as empresas começaram a ser responsabilizadas, né? E também o governo federal lançou também a parte de MTR, que está sendo bastante utilizado pelas empresas. Então isso também ajudou no aumento da destinação. Outro processo que também melhorou bastante foi, ainda em Cuiabá não tem isso nas licitações do município, se eu não me engano, mas eu tenho certeza que nas licitações do estado já está contemplando o valor da destinação. Então, quando elas montam o orçamento da obra, já existe um valor que vai ser disponibilizado para a destinação correta da demolição, dos resíduos da construção da obra. Então, isso também mudou de 2010 para cá. Então, de 2010 para cá, houve uma evolução pelos órgãos públicos e também pelos entes privados, que o resíduo da construção não é um resíduo qualquer, que eles podem jogar em qualquer lugar, ou a gente recebia muitas ligações na época, eu tô demolindo uma obra aqui, mas eu tenho um terreno em tal lugar que eu quero aterrar. Você me dá CTRs, mas eu não vou levar para você. Eu vou levar no meu terreno em tal lugar. Então isso, assim, é muito comum. Assim, é um dos pedidos mais comuns que a gente tem. Hoje não mais, porque a gente tem a política de zero disso. Então, não aceitamos nenhum tipo de demanda nesse sentido. Então, existe problema desde empresas que querem reutilizar o resíduo dela, pegar o resíduo, a demolição dela e jogar num terreno, quanto de pessoas que, quando vão entrar no município de Cuiabá, para você ter habite, você tem que comprovar a destinação correta. Então, muitos começam a casa 1 ano e meio atrás, não se preocupavam com isso. Aí, quando vai entrar com a habite, a prefeitura pede, mas e a destinação? Aí a pessoa me liga, fala, eu preciso da destinação de resíduo. Eu falei, mas você destinou com a gente? Não destinei, nem sabia e tal. Aí eu falo, não, então você tem que conversar com a prefeitura, não sei qual é a multa, mas deve haver uma multa disso. Provavelmente muito mais caro que a destinação. Que é pago para destinar. É engraçado, isso, né? A pessoa não sabe que deve destinar correto, porém, quando ela quer fazer uma falcatrua, ela encontra você, né? Sim. E muitas vezes, quando ela vai fazer o projeto, entra com o projeto na prefeitura, já existe um projeto de gerenciamento de resíduos. Não tem as datas de cabeça, mas é bem antigo em Cuiabá. Então, quando ela entra com o pedido na prefeitura de construção, ela tem que preencher um documento e ela fala, vou destinar o resíduo para a empresa tal. Então, no documento, ela especifica que ela vai destinar para a ecoambiental. Então, ela deveria saber. Mas muitas vezes, assim, eu não culpo tanto o dono da obra, mas o engenheiro, provavelmente, que é o cara que faz a gestão da obra, que não se atenta a isso. Então ele deixa a cargo das empresas de caçamba. As empresas de caçamba, elas às vezes levam, às vezes não. E muitas vezes fecha com a empresa de caçamba pelo preço, não pelo melhor serviço. Então, minha obra em tal área de Cuiabá, tal bairro. Aí ele vai procurar a empresa de caçamba daquele bairro. Então isso acontece muito. Então, cada bairro de Cuiabá tem uma empresa de caçamba. Então, por conta da logística, essa empresa que é próximo da obra, normalmente ela tem um valor mais barato de caçamba. E eles não se atentam que se essa empresa vai fazer a destinação correta ou não do resíduo. Então,
leva, aí no fim da obra, mas e a CTR? E a destinação do meu resíduo? Para onde que foi? Muitas vezes eles não sabem. Isso se dá muito com pequenas obras, quando é uma construção de uma casa, reforma de uma casa, reforma de uma área comercial. As grandes obras, que são grandes geradores de construção de prédios, algumas empresas multinacionais, quando essas já trabalham de outro modo. Então ela normalmente já tem contrato direto comigo. Então a empresa de caçamba não tem relação, ela só transporta, ela só leva o resíduo para mim, e quem nos paga a empresa é a geradora. Então isso acontece também. As empresas grandes, elas tendem a gerenciar seu próprio resíduo. Então elas cobram a MTR, por exemplo, elas cobram a CTR, e às vezes ela cobra até um documento próprio delas para gerenciar o resíduo. Então é bem diferente a abordagem. Então existem várias abordagens, como obra pública, por exemplo, também. Obra pública, como eu te falei, começou-se a destinar uma parte do orçamento da obra para resíduos, para destinação de resíduos. Ele não destina só a gente, destina outros resíduos também. E o Estado cobra deles a destinação correta. Então a gente as CTRs são fiscalizadas pelo ente público, né? Você falou para mim que o seu maior fornecedor, no caso, o seu único fornecedor é o transportador, né? E quando você implantou uma usina de reciclagem de entulho, eles meio que não queriam, porque eles descartavam de forma clandestina e era mais fácil. O que vocês fizeram para conscientizar esses transportadores a descartarem de forma correta na ecoambiental? Então, foi um trabalho. Na época, as empresas. Meus clientes são dois. São dois clientes, principalmente. São os transportadores ou os grandes geradores. Os grandes geradores já eram mais conscientes. Então, no começo, a gente recebia de grandes geradores. Que no caso é construtora ou multinacional. Então, essas empresas, elas já eram conscientes. Então, não existia tanto o desvio das caçambas. Então, tanto que no começo a gente levava o boleto direto para as empresas de caçamba e gerava os relatórios para elas. Para as empresas, desculpa, as construtoras. As empresas de caçamba, com as caçambas avulsas, vamos dizer assim, elas destinavam nessa área deles. Nós tivemos que trabalhar em conjunto com as empresas, as transportadoras, eles não tinham interesse na gente. Por quê? Essa área era uma cooperativa deles. Chamava na época Coopereco, a empresa. Então era a cooperativa deles. Era uma área deles. Então eles não tinham... Eles cobravam, era cobrado um valor similar ao nosso, se eu não me engano, na época. E eles não tinham interesse nenhum de levar pra gente. Então nós conversamos. Até essa é uma boa pergunta, você lembrei de uma coisa interessante. Aí nós entramos junto à prefeitura, fizemos a parceria com a prefeitura. Não fizemos parceria com a prefeitura. Acho que a gente começou a cobrar a prefeitura que aquele lugar não era próprio. Uhum. Aí a prefeitura foi lá e fechou. Aí eles começaram a destinar pra gente. Aí eles fizeram, na época até foi engraçado, eles fecharam a entrada da empresa com os caçambas. O caminhão de caçamba queriam brigar com a prefeitura de Cuiabá. Isso a gente conversou, essa área deles é em Várzea Grande, a gente conversou com a prefeitura de Várzea Grande. Aí eles começaram a destinar com a gente. Aí eles fecharam a rua, não deixaram ninguém entrar na gente, brigando com a prefeitura, que ia mudar a tarifa, eram várias reivindicações na época. O que a gente fez? A gente entrou em conversa com eles, falou, a prefeitura vai fazer um decreto na qual eu cobro o gerador direto. Eu não cobro as empresas de caçamba. Eu cobro o gerador direto. Então você vai me trazer a CTR assinada, você vai avisar o seu gerador que ele vai ser cobrado e a gente vai cobrar a empresa direto. Beleza, começamos. A gente criou uma área da empresa só para cobrança. Chegava as CTRs, a gente digitalizava elas, fazia todo o processo de identificação do cliente. Então, se os dados do gerador tivessem correto,
e não tivesse, eu conseguisse conversar com o gerador, eu cobrava o gerador. Caso contrário, eu cobrava a empresa de transportadora. Então esse foi um modo da gente começar a receber esse material sem ter tanto problema com as empresas de caçamba. Só que a gente começou 6 meses, eu acho que 6 a um ano depois, não tenho de cabeça aqui, por isso que isso foi em 2013, a gente começou a receber processos dos geradores, que eles não tinham conhecimento daquela cobrança. Então a gente teve que voltar atrás, chegou a prefeitura, não tem como a gente cobrar, porque as empresas de caçamba não estão avisando os geradores. Tanto que as empresas de caçamba, era interessante o processo era contra a gente e contra a empresa de caçamba. Então o processo sempre estavam a gente e a empresa de caçamba. E as próprias empresas de caçamba viram que era inviável, porque a gente chegou a perder processos a R$5 mil, R$10 mil, que muitas vezes era 2, 3 meses de destinação de todo o resíduo dela. Ela pagou por causa de um cara só, entendeu? Então aí ela voltou, até as empresas de caçamba voltaram atrás com a gente. Então eles começaram voltou atrás dessa política. A gente começou a cobrar deles de volta. Então era mais prático eu cobrar deles, até eles viram que seria mais prático eu cobrar deles, porque eles não teriam esse problema com o processo, teriam que pagar advogado, e assim, num universo a gente recebia na época, acho em torno de 100 caçambas dia. Então, caramba, bastante. Se você recebesse que processasse 1% de 100 caçambas, tipo, você perder R$5 mil, não vale a pena. Sim. Então, assim, são poucas empresas que me pagam por mês mais de R$5 mil. Eu conto nos dedos empresas que pagam mais de R$5 mil por mês pra gente, de destinação. Então, se você vê essas grandes, não vale a pena. Eu vou ficar avisando o meu gerador. O gerador chega lá, me processa, eu perco 5, 10 mil reais. Então, 2, 3 meses de ecoambiental. Então, paga ecoambiental. Então, imagina, todo mês recebendo um processo. Sim. Não ia dar muito certo. E teve uma outra coisa que a gente fez na época também, que a gente fez um desconto por um período de quem assumisse o gerador, também durante esse processo. Então, se eu não me engano, era 5% ou 10%, a gente dava de desconto para quem assumisse o gerador. Então, isso também fez essa migração de cobrança. Então, foi uma das táticas que a gente fez para começar a receber o resíduo. Mas a gente tenta fazer parceria com eles, por exemplo, o reciclado, a gente tenta vender para eles. Então, muitas vezes eles ganham frete de volta, destinam o material, e a gente vende material para eles ganham no frete. Então, por exemplo, se ele for comprar brita, aterro, eles vão ter problema, eles vão ter que sair com a caçamba vazia, ir num lugar que tem licenciamento, pegar o material e vender para o cliente dele. Muitas vezes ele ganha no frete de volta. Então ele destina para a gente, compra o material e revende o agregado. Então isso também facilita um pouco essa parceria, né, com as empresas de caçamba. Então hoje vocês estão meio que familiarizados com os transportadores da região do município de Cuiabá. Sim. Todos não conhecem, né? Todos são, acho que todos são nossos parceiros. Tem época que levam mais, tem época que levam menos, mas todos são nossos parceiros. Mas ainda tem transportadores no município que faz o descarte clandestino, né? Tem. Então a gente... Você acha que até os seus parceiros também faz alguma porcentagem, tipo, essa caçamba eu vou jogar aqui porque... Eu não posso dizer que todos fazem, porque eu não sou fiscal. Mas a probabilidade de alguns resíduos serem destinados de modo incorreto, isso é grande. E, por exemplo, o que acontece muito, que a gente sabe, é que os próprios, muitas vezes nem o dono da empresa sabe que destinou incorreto. Então, existem situações onde que o motorista pega o resíduo de uma obra no bairro e uma pessoa, um vizinho, fala, não, por que você não joga aqui na minha casa? Eu te pago R$50, pago R$40, pago com o motorista. Entendeu? Então, isso acontece também muito. Nem muito os próprios donos, mas os motoristas, eles fazem esse comércio do resíduo. Então, tem uma casa aqui perto que
que precisa de aterro, vai lá e joga o material. Então isso existe também. Então existe existe um comércio grande do material. O material não é só destinado incorretamente, por ser destinado corretamente, mas a gente quebrou um pouco essa comercialização das próprias empresas de caçamba, que eles muitas vezes não era nem o dono da empresa que se importava com isso, mas as próprias motoristas que destinavam material. Jogavam em qualquer lugar, jogavam num terreno que eles tinham conhecimento. Então isso acontecia muito. Enfim, já aconteceu muita coisa nesses 10 anos. Por exemplo, a gente teve já situações onde veio caçamba com resíduo hospitalar lá na empresa. Mas vocês não têm critério de não receber o resíduo sujo? Não. O que acontece? O resíduo ele vem dentro, muitas vezes vem dentro do aterro. Misturado lá embaixo. Isso, né? vem misturado junto. Então, o nosso processo como funciona? A gente chega a caçamba, nós temos uma pessoa que faz a fiscalização visual da caçamba, quando ela chega na portaria da empresa. Então, por cima do material, eu consigo ver algumas coisas. Então, se o material ele está muito sujo, ou com muito material que a gente não recebe, a gente já barra na entrada. Se esse material ele passa da nossa primeira fiscalização, ele vai para a área de descarte. Quando ele chega na área de descarte, tem uma outra pessoa que faz uma segunda fiscalização. Então ele destina o material no chão, aí ele dá a segunda... que é a triagem, né? Sim, isso. Na triagem grossa, a gente tem uma terceira triagem fina. Então, a triagem grossa... Vocês têm esteira? Tem esteira, tem uma usina de triagem e tem a triagem que é feita na área de destinação. Então, nesse segundo momento que normalmente a gente pega algum tipo de material que não é para a gente receber. Então a gente tem duas etapas que a gente recebe. No caso, por exemplo, que a gente recebeu esse resíduo hospitalar, ele estava no meio, era uma obra de um hospital de Cuiabá, que, assim, eu acho estranho, assim, isso também vai um pouco como se diz, um pouco da educação das pessoas, de saber que o tipo de resíduo que a sua empresa gera tem destinação em certos lugares. Então, muitas vezes, por exemplo, isso não culpo a empresa hospitalar, que muitas vezes é um funcionário que está com preguiça de pegar e jogar esse lixo num lugar correto, pega um saco de lixo e joga numa caçamba que está ali perto, por algum motivo, não sei. Mas chegou até a gente quando jogou, o caminhão estava saindo, a gente já sabia. Quando o cara nos passou o rádio, falou: aqui tem resíduos estranhos aqui. Tá dentro de um saco preto, tal. E a gente olhou, falou: não, é resíduo hospitalar. Então a gente ligou de novo para a empresa de caçamba, a gente ligou para o hospital, aí eles vieram e recolheram o resíduo. Então isso acontece de vez em quando. Então alguns tipos de resíduos acabam passando pela primeira fiscalização. A segunda, às vezes, assim, o ser humano é falho, às vezes passa, às vezes não, a maioria das vezes não. Então, mas falta muito a questão da educação das pessoas. Então, a pessoa muitas vezes vê uma caçamba na porta da casa do vizinho, vai lá e joga o saco de lixo. Então, isso acaba chegando na gente. Mas, às vezes, o gerador não tem culpa, mas o vizinho, tem uma caçamba, aí joga vários tipos de resíduo dentro da caçamba. E para você que é transportador, nós temos o nosso contrato de prestação de caçamba para você, no caso, dar para o seu cliente. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, onde nós temos todos os transportadores do Brasil, onde nós enviamos bastante assunto para discutir sobre a gestão da construção civil e demolição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco pelo WhatsApp no 11 3862 7118. Fábio, quero fazer uma pergunta para você sobre, ao longo desses 10 anos, você teria alguma coisa para falar para alguém que está começando, agora a empreender numa usina de reciclagem de entulho? O que você poderia falar para essa pessoa?
eu acho que o maior erro meu, particular, de ter entrado nesse ramo é não ter o conhecimento prévio do ramo. Eu acho que a Abrecon ela faz um serviço muito grande de fazer o curso. Se vocês têm um curso sobre usina, isso já é um começo. Então, você entender o mercado, entender como funciona, se possível, ter algum tipo de experiência prévia na área de reciclagem. Eu comecei a trabalhar em 2012, era muito novo o mercado na época. Não lembro se a Abrecon já existia, mas... Sim, a Abrecon começou em 2011. 2011, então é bem próximo. Mas, assim, não existiam muitas usinas e o conceito das usinas eram diferentes do que o conceito das usinas hoje. A gente vê com a conversa lá com o Levi e tudo. E você, com uma coisa muito interessante, é você ver hoje com o YouTube tem muita informação. Tem muita informação, principalmente lá fora. Como as usinas, elas trabalham lá fora. É bem interessante o modelo de gestão das usinas fora do Brasil. Esse é um ponto interessante a se pesquisar. E é conhecer o mercado. Como tudo que eu acho, assim, minha opinião minha particular, tudo que você for fazer, você tem que ter um conhecimento prévio. Não chegar na emoção. Ah, não, quero abrir usina porque é legal, porque eu vi em tal cidade e quero abrir. Entender o mercado, visita a Abrecon, faz os cursos, vai visitar a usina, vê lá fora, o que fazem lá fora. Porque tem pormenores que vão mudar muito a sua empresa. Por exemplo, o custo. Uma coisa, vou dar um exemplo. Britador. Britador é uma coisa, acho que as pessoas que têm usina têm uma paixão por britador. Mas não necessariamente a usina precisa de um britador. Então, essa é a minha visão. Muitas vezes, você fazer uma triagem bem feita, fazer algo, fazer um sistema mais enxuto, você vai ter mais resultado do que um sistema, um britador, por exemplo. Britador é extremamente caro, é um equipamento caro, é um equipamento que dá muita manutenção. Então, muitas vezes 50% do seu custo só é uma máquina, é um britador. Então, e te dá vários outros problemas. E muitas vezes você começando com um processo mais fácil, vamos dizer assim, que seria a triagem, por exemplo, uma triagem muito bem feita, você vai ter resultados melhores do que um processo com uma usina gigante, com um britador e vários. Sim, uma triagem, né? Isso, é uma triagem. Então, isso era uma coisa que acontecia muito. Quando a gente foi visitar, eu fui visitar as usinas em 2011, porque eu entrei em 2012, mas eu comecei a pesquisar em 2011, eu fui visitar as usinas. Eram 100%, parecia uma mineração, a empresa de reciclagem. Então, eram usinas que migravam da mineração. Então, pegavam projetos de mineração e se adaptavam no resíduo da construção. E isso, com a experiência que eu tive, se demonstrou errado. Então, não se via, na época, as usinas como uma usina de reciclagem. Então, ter esse conhecimento de reciclagem, ter esse conhecimento de mesa de triagem e essas outras tratativas que as outras áreas de reciclagem já têm. Então, por exemplo, se você vai normalmente em aterro, aterro sanitário, normalmente tem áreas, ilhas de reciclagem de cooperativas. Então, essas cooperativas têm muito a ensinar a gente também, de como fazer a triagem, de como receber o resíduo. Então, esse tipo, obviamente que existem situações diferentes. Por exemplo, São Paulo eu sei que tem usina que só recebe concreto. Já é diferente. Mas tem usinas que recebem já material misturado. Então depende também do seu objetivo. Cidades menores não tem como você ter uma usina que só recebe concreto e uma usina que recebe o resíduo, a outra parte do resíduo. Então você precisa receber tudo. Então, para receber tudo, você precisa ter uma triagem muito boa. Então, é essa visão que eu tenho do mercado hoje.
Lá na Ecoambiental, vocês já pensaram em colocar alguns critérios para receber resíduos limpo e resíduo sujo? Você acha que seria válido? Então, a gente fez um critério uns anos atrás de madeira. A gente ia começar a fazer esse processo aos poucos. Então a gente começou. Qual seria o mais fácil? A madeira. A madeira é mais fácil você olhar para ela e verificar que esse material era só madeira que vinha. Então a gente começou com só madeira, porque também a gente tinha uma área de processamento de madeira. Então a gente processa madeira que chega para a gente. Então a gente fez um valor, a gente propôs um valor diferenciado para quem destinasse madeira limpa para a gente. Então a gente começou, fez isso, a gente mudou esse ano, mas a gente fez isso por uns 5 anos. Tivemos muito problema. Sério? Muito problema. Porque sempre tenta um jeitinho. Mas tem um pouco. Tem um plastiquinho aqui. Mas cobra só madeira. Mas tem não sei o quê. Mas tem... Aí, tipo, sempre tentavam passar coisas que não eram madeira nesse processo. Que no caso é o resíduo... Tinha resíduo sujo, né? Não era um resíduo limpo. Isso, não era um resíduo limpo. Então, assim, para resíduo limpo com resíduo da construção é muito difícil. É muito difícil. Assim, eu acho que chega a beirar impossível, assim, na minha visão, tá? Em cidades do tamanho de Cuiabá. Cidades maiores pode ser que até você consiga, mas cidades de médio porte é muito difícil, porque as empresas, normalmente as construtoras são construtoras regionais, são empresas que são, em Cuiabá eu acho que deve ter uma construtora que é nacional, o resto é regional, da cidade de Cuiabá, então ela tem 2, 3 prédios, ou um prédio. Então, ela ter uma gestão de resíduos dentro da obra dela é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente... e esses pequenos geradores, ele tem que pegar 3 caçambas para uma obra de uma casa, por exemplo. É difícil, entendeu? É muito complicado, não tem espaço, muitas vezes, a construção. E isso impacta na hora... Aí eu vou ter... Se eu criar esse tipo de situação, gera um desgaste com o meu cliente. Porque gera um telefone sem fio. Aí o meu fiscal vai falar que o resíduo está sujo, ou o motorista fala que o resíduo está limpo. Aí ele vai à escala para a minha gerente lá. Aí a gerente vai lá, olha e fala que o resíduo está sujo. Aí ele liga para o dono da empresa. Aí o dono da empresa me liga. Aí fica um embate para falar que o resíduo está sujo ou está limpo. A gente já teve muitas situações dessas com madeira. Imagina com resíduo da construção, que é muito mais difícil, porque muitas vezes está limpo por cima, mas por baixo não está. Ou no meio. Então a gente já sabe situações, já ocorreu com a gente situações na qual a empresa jogou um resíduo por baixo, joga madeira por cima, tem só madeira. Aí a gente chega, destina para a área só madeira, quando o caminhão joga, o pessoal da madeira fala, não, mas tem resíduo por baixo. Entendeu? Então, assim, é difícil. Nem todo mundo é consciente em fazer a coisa certa. Então, sempre tem espertinho, né? Isso, sempre tem um espertinho que acha que vai ganhar, isso. Mas futuramente ele tá plantando que aquilo depois ele vai colher, né? Sim. Tá ganhando agora para depois... O que a gente fez, a gente voltou atrás. Esse ano a gente voltou atrás. Entendi. Não compensa pra gente... Não foi uma coisa viável para vocês? Não, porque... como eu te disse, existiam esses ruídos no processo. Esses ruídos que muitos dos transportadores não aceitavam a opinião não, a fiscalização nossa. Então, não, para mim tá madeira, para você não tá. Aí fica e é uma coisa muito subjetiva também. Esse é o problema, não é algo objetivo. Então, por exemplo, pelo peso, for mais pesado, mais leve, mais barato, mais caro. O volume, que é no nosso caso, a gente cobra pelo volume. Não, mas se o resíduo estar limpo. Entendeu? Resíduo estar limpo é subjetivo. Então, para mim pode ser que está limpo, para você pode ser que não. Sim. Então, aí fica para mim tá limpo, para você não. Então, fica que na verdade isso eu acho que em relação a limpo e sujo não tem muito o que fazer, porque os olhos estão vendo, né? Se vem um resíduo misturado ali,
Não tem como a pessoa debater com você de que tá sujo, mas é aquilo, né? O ser humano quer acreditar naquilo, tudo bem, né? Mas muitas vezes não é um sujo. Sim, aí você tem que ter níveis de sujeira. Só pode ser também, tipo, até 40% de impurezas, aí cobrar um valor diferencial, sei lá. Então, no nosso caso, eu acho que vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Porque, assim, a 40%, quanto é 40%? Também não é visual. Esse aqui tem mais 40%, menos 40%. A sujeira pode ser só classe B? Ou pode ser sujeira resíduo domiciliar, por exemplo? Uhum. Pode ser classe B. Aí o cara joga um saco de lixo. O saco de lixo, você abre o saco de lixo, tem de tudo lá dentro. Sim. Então aí começa a escalar as coisas. Então, o resíduo da construção, ele se mistura muito com o resíduo domiciliar, principalmente nessas caçambas de pequenas obras. Então, as pessoas acham que tem uma caçamba, a caçamba pode ser jogada qualquer coisa. Então, muitas vezes não é nem culpa do gerador, é culpa da própria região onde o cara mora. Então, passa alguém do lado, o caminhão de lixo não passou hoje. Não quero que o lixo fique na frente da minha casa, pega e joga dentro da caçamba. Sim. Então, isso acontece muito, não acontece só em bairro, acontece em qualquer lugar, em condomínios e tudo. Então a gente sempre tem essa situação. Então, às vezes o cara fala, não, mas eu fiz tudo certinho, só joguei o resíduo da construção, mas aqui tá lixo, aqui tá não sei o quê. Então, isso tudo é bem complexo, não é tão fácil de se administrar. E quando você coloca, se fosse cobrado do gerador, eu acho que seria seria um outro problema, porque aí entraria mais uma pessoa no processo. Muitas empresas são empresa de caçamba, né? Então, você cobra a empresa de caçamba, então ela repassa esse valor para o cliente dela. Então, imagina se eu falar, não, se você levar um resíduo limpo pro gerador, aí eu teria que, se eu barrar, eu tenho que ligar pro gerador. Gerador, sua caçamba. Aí a empresa de caçamba fala assim, não, mas então você vai ter que pagar uma diária a mais ou alguma coisa a mais para eu ficar com o seu resíduo aqui, porque minha caçamba vai ficar ocupada. Então você começa a escalar os problemas. E aí vê que não vale a pena. Aí você vê que não vale a pena. É melhor cobrar um valor único. Isso eu tô te falando na minha realidade, tá? Que facilita essa relação comercial entre o transportador, o gerador e a gente. Então facilita bastante. Não, bacana. Você respondeu a nossa pesquisa de 2020? Eu acho que 2, sim. no caso, né? Eu acho que sim. Gente, nós iremos lançar a nossa pesquisa setorial de 2022 no Encontro Nacional. Quero também pedir a colaboração de vocês para responder usinas de reciclagem. Vou mandar para você, Fábio, para quem é transportador, para quem é fornecedor, cidades, estados e os destinatários. Essa pesquisa a gente engloba todo o setor da construção civil e no caso, a atualidade mais... Como que eu posso dizer, gente? É o que tem de mais atual no setor, sim, né? Sobre a gestão da construção civil na atualidade. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Quero te agradecer mais uma vez por participar desse podcast. Você quer falar alguma coisa? É legal ter essa abertura para a gente explanar um mercado que ainda é pequeno no Brasil e assim, tem que ser enxergado como uma parte de um todo na parte de saneamento básico. Então, saneamento básico não é só o aterro, não é só as empresas de água, mas também o resíduo da construção, como é resíduo hospitalar, como são os resíduos industriais. Então, existe todo um mercado todo, as empresas têm vários resíduos que não são enxergues como resíduos tão importantes, ou às vezes não tem um apelo comercial, ou às vezes é um resíduo que a pessoa acha que é só pegar da obra e jogar em qualquer lugar, ela serve como aterro. Então, ou a pessoa não enxerga que aquilo pode ser prejudicial para ela. Por exemplo, aqui em São Paulo tem muito problema de enchente. Sim. Muitas vezes as pessoas jogam em qualquer lugar, entope
boca de lobo, e assim vai enchendo a cidade. Como outros problemas também. A gente existe um estudo que diz que resíduos da construção jogados em lugares impróprios, eles geram bolsão de lixo na cidade. Então, começa com resíduo da construção, depois começa a jogar a população ao redor, acha que aquilo é um lugar que pode jogar qualquer coisa, começa a jogar resíduo domiciliar, e assim sucessivamente. E começa a ter problema de saúde naquela região por conta desse bolsão de lixo. Então, o que eu posso deixar de mensagem é que esse mercado tem que ser olhado com carinho pelas autoridades. Porque como não é um resíduo, é um resíduo considerado inerte, muitas vezes é deixado de lado. Mas muitas vezes ele é a porta de entrada de uma situação pior. Ele começa com o resíduo da construção, aí pela destinação incorreta, e vai escalando para uma situação pior na região. Onde eu estava até conversando com o nosso presidente um bloco antes, onde ele falou que as prefeituras gastam bilhões quanto ao descarte clandestino, né? Com remoção do descarte clandestino. E também tem isso, né? Que a população afeta em si as enchentes, ratos, entre outras coisas. Sim. E é isso então, pessoal. Finalizamos mais uma conversa Abricom. Muito obrigada, Fábio, e até a próxima. Obrigado.